Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui começando mais um podcast. Esse é o sétimo podcast, a sétima edição. E hoje estamos recebendo aqui mais um amigo, nosso amigo Magdiel de Chitão. Cara aí que a É gente isso aí. conhece há bastante tempo. Faz as publicidades todas as quartas-feiras aí com carro de som, juntamente com o locutor Flávio. Bem-vindo aí, meu amigo Magdiel. E vamos aí bater um papinho aí entre amigos, um papo de espontâneo, tranquilidade, sem aquele negócio de estar com papel na mão, sem Não, script. é um papo sem script, né, Robin? Aquele papo E mais livre, mais de amigos mesmo, aquele papo que todo mundo gosta. Aquele papo mais íntimo, mais aberto, sem preconceito, sem amarrações e com toda a serenidade possível, né? Dentro desse papo que a gente vai ter. Já que você já deu a deixa, eu vou aqui me apresentar para o pessoal, que no caso não me conhece ainda, né? Muitos me conhecem. Aqui em Fátima, um bom percentual de pessoas me conhece. Mas para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Magdiel, no caso, filho de Chitão, da funerária São Benigno, né? Eu sou residente aqui em Fátima. Atualmente estou com 35 anos de idade, vou completar agora em tá novembro. novo. Tô novo e tenho ainda uma longa história pela frente, né, Robinho? Mas só que o que a gente já fez para chegar até aqui, no caso eu e toda a minha família, já é de grande valia e já mostra pra gente que o futuro tem muito mais, né? Porque às vezes a gente pensa que já chegou no máximo, já chegou no auge da nossa vida, do nosso dia a dia, e na verdade a vida nos mostra no decorrer que tem muito mais pela frente. Para complementar as informações, eu sou, no caso, filho também de Maria do Carmo, né, a primeira esposa de meu pai. Sou enteado de Solange de Galdino, da Gitirana. Tenho a mandar um abraço já para todo mundo também, para a família, para meus irmãos, Simone, Oliver, Wesley, né? Para todos eles que estão aí muito provavelmente nos acompanhando. Minha mãe e meu irmão lá em São Paulo. Mas hoje com a internet, hoje com o Instagram, o mundo, na verdade, está interligado, né? A gente fica todos interligados. Como o Robinho já falou, eu trabalho aqui em Fátima na área da publicidade, com carro de som, gravação de vinhetas, realização de evento, hoje um pouco menos, mas a gente já realizou alguns e tem planos para realizar futuramente mais eventos e principalmente atuando na área da funerária, no caso da funerária e cemitério particular, a empresa principal, na verdade, a principal empresa da gente hoje. Porque tem essa vertente do carro de som, mas a gente fez essa migração, esse complemento com a funerária, que hoje é o nosso carro-chefe, né? Graças a Deus é uma empresa que dá pra gente muitas alegrias, Robinho. É uma empresa que deu um significado e trouxe para nossa vida uma outra atmosfera, um outro sentido, entendeu? Inclusive como seres humanos e também como cidadão, né? Como cidadão comum e também como pessoa jurídica, no caso, no âmbito empresarial. Para a gente amadureceu muito, essa empresa amadureceu muito, tanto quanto a mim, como principalmente a minha família, o prepulsor, né? O criador da empresa, o que teve a ideia e que deu início a tudo, que é meu pai, Chitão, né? Que estava conhecido como Chitão da Funerária e hoje também Chitão do Avião, né? Chitão do Que avião. é o nosso, entre aspas, o nosso Santos Dumont. É o homem dos ares fatimenses, que está aí ligadinho, acompanhando a gente também. Ô, Magdiel, e voltando um pouco mais, falando aí sobre essa publicidade que vocês fazem com carro de som, isso começou lá com seu pai, há muitos anos, né? Robinho, essa história é antiga. A gente tem muita história para contar, porque eu particularmente faço esse serviço incluído por ele. Foi ele que conseguiu me incluir. Só que a partir daí eu fui me despertando e amadurecendo, pegando aprendizados na área do áudio, peguei aprendizados também na área de gestão, a partir que eu falei da empresa funerária. Hoje tenho o ensino médio completo, né? E estou me graduando em gestão pública. Porém, devido a alguns projetos anteriores, inclusive no âmbito da política também que a gente teve, eu precisei segurar um pouco o curso. Mas agora eu vou dar continuidade, renovar a matrícula para terminar ele o quanto antes.
até porque agrega valor não só na área pública, mas também principalmente na área pessoal, né, empresarial. Agrega demais nos meus conhecimentos. Sobre o carro de som, começou lá atrás com meu pai, e no início, muito lá no início, e com o nosso amigo, um abraço para ele que está lá em Simão Dias, Geraldo Macedo. Eu tenho uma história com o Geraldo, mas eu ainda vou ter um podcast juntamente com o Geraldo, futuramente. É bom, é bom. O homem é bom e ele gosta, a gente percebe que ele faz com amor. Essa área da comunicação e hoje na política, na vida dele, está muito forte. Então, ele não pode jamais, ele nunca, na verdade, negou as origens, e ele jamais pode abrir mão disso, né? Que foi onde ele iniciou tudo. Inclusive na parte do colegial. Muitos amigos da época vão lembrar que ele também fazia trabalhos, né, informais na área da comunicação dentro dos colégios, nas rádios locais, em carro de som, onde ele iniciou junto com meu pai. A partir dali eles tiveram um projeto juntos, de 2000 para frente, salvo engano. Foi 2000 para 2001, eu estava no Floriano, e Geraldo começou com uma pequena rádio escolar, que foi criada lá com o Rivelino. Essa mesmo. História eu ainda vou contar mais para frente, juntamente com o Geraldo. É bom como no episódio dele, que é uma história longa e uma história larga. Mas para ir mais para frente, onde surgiu para mim, depois de alguns anos, cada um naturalmente na sua vida foi seguindo o seu caminho, né? E aí Geraldo precisou se ausentar um pouco. Aí ficou aquela incógnita por um tempo, e meu pai desmontou o primeiro carro de som, aí na sequência a gente teve uma outra oportunidade. Um pouco antes, salvo engano, do primeiro mandato de Nego, a gente montou um carro de som porque a cidade tinha essa deficiência de comunicação. Hoje é muito melhor, hoje está outra realidade. Graças a Deus, na cidade, a gente tem outro contexto de realidade nesse sentido. Porém, naquele tempo tinha essa lacuna, esse espaço para a gente entrar e tentar criar um projeto novo no carro de som. Aí foi aí onde meu pai deu a deixa para mim. Magdiel, veja bem, você está estudando, você prefere trabalhar um pouco mais e continuar estudando juntos, simultaneamente, ou você prefere só se dedicar ao estudo e não trabalhar? Porém, trabalhando você vai ter a chance de na sua vida você conseguir antecipar o sonho da casa própria, né? E conseguir firmar o seu nome em uma área que seja comercial, em uma área de profissão, que até então eu não tinha, né? Aí você quer aceitar esse desafio e a gente vamos pegar um carro de som e montar para nós dois? Montamos, Robinho. De lá para cá, eu falei, não, pai, eu vou abraçar essa ideia e vou fazer os dois juntos, estudar e trabalhar. Foi muito árduo, foi muito duro o que a gente passou, mas conseguimos conquistar grandes feitos. Porque a partir dali, de um carro de som do zero, que a gente montou sem ter R$1 no bolso, diga-se de passagem, foi tudo na base da confiança, do crédito, da meritocracia. Que eu digo sempre, começa sempre lá de baixo. Sempre lá embaixo. Aos poucos, ralando muito para ter o que tem hoje. E é isso que a gente vê que a gente tem que dar valor a isso. Sim, né? Sim. A quem veio de lá de baixo ralando mesmo. Com certeza. E para todos nós, se a gente lançar um projeto, eu, você, Robinho, quem está nos assistindo, se lançar um projeto inicial e você não tiver nenhuma crítica, esse projeto está aparentemente perfeito, desconfie. Porque ninguém lança algo que de imediato já vai ter elogios, abraços e aplausos. Não, primeiro vem as críticas, vem as dúvidas, vem as desconfianças. Às vezes quem você espera te abraçar no momento não te abraça, entendeu? Só que no decorrer vai compreendendo, entendendo a sua ideia e vendo a qualidade e o comprometimento, aí a partir daí você acaba sendo abraçado por todos. Bem como foi no nosso projeto do carro de som. Aí eu danei trabalhar com meu pai, aí ficamos quase 8 anos nessa pegada, trabalhando de 7 da manhã às 7 da noite. Graças a Deus o pessoal de Fátima naquela época da nossa querida cidade teve muita paciência, que eu até então não tinha o aprendizado que eu tenho hoje para saber dar algo de alta qualidade e trabalhava horários estendidos, mas era necessário, porque a gente estava passando por um momento de vida que era um divisor de águas, era definitivo para minha família. Entendeu? Eu sempre intimamente, junto com meu pai, sentando, conversando e abraçando os projetos, a gente viu que era necessário arcar com aquela demanda de serviço. Porém, depois do meio tempo para frente, que a gente agregou parcerias e que eu comecei realmente a evoluir, estudar, aí agora só Deus que para segurar.
que aí, no caso, foi evoluindo a qualidade, foi evoluindo a assertividade do trabalho de publicidade e junto com a parceria casou. É tipo uma coisa juntou com a outra. Veio o Flávio com o talento dele, Muito bom. nosso amigo Flávio Locutor, um abraço, está conectado com a gente. Chegou com talento, com a capacidade técnica, a inteligência, a evolução que ele veio tendo de lá para cá e o tamanho de locutor que ele é para a nossa região, só deu a casar as ideias. Aí foi quando, nessa mesma transição, onde a gente começou a parceria com o Flávio, eu e ele particularmente, porque nesse período meu pai já tinha se ausentado um pouco do carro de som para ir para a funerária, que a gente já estava com ela no início. Aí pronto, aí agora o serviço decolou. Hoje a gente tem som de grande porte, graças a Deus, em primeiro lugar, Jesus e a nossa capacidade técnica é o melhor som da cidade, entendeu? Temos som menores para fazer publicidades menores e alcançar locais mais difíceis, inclusive de zona rural e para outras cidades. E temos a estrutura da funerária, que uma coisa concilia com a outra, né? A comunicação serve para a funerária e a funerária serve muito para a comunicação, para um expandir a atuação do outro. Aí, graças a Deus, à vista da dificuldade que a gente passou lá atrás, mesmo o comércio estando em crise, que a maioria dos comerciantes amigos nossos sabem, entendeu? A gente está mais tranquilo, porque já temos a estrutura, já temos a inteligência técnica, já temos o aprendizado, a credibilidade, entendeu? E o aprendizado, as parcerias fundamentais que a gente já vem conquistando e fundamentando de lá até aqui. E isso se dá muito, particularmente, no âmbito do carro de som, da empresa de publicidade. Meu pai, novamente, inicialmente falando que foi o prepulsor, mais um idealizador dessa ideia, aí depois de mim, junto com o Flávio Locutor. E, lógico, nossas famílias, né, dando suporte. Porque não é fácil, a gente sabe que se não tiver uma esposa, irmãos, pais, mães família, e todos que estão ao seu redor, que amam, que gostam de você ali, unidos no projeto, não vai adiante, não decola. E já falando sobre esposa, eu já quero também aqui mandar um abraço para ela, minha esposa Roberta, um beijo, que ela está lá em Aracaju com as amigas dela, tá fazendo um curso lá, realizando já o TCC, graças a Deus, período final, entendeu? Daqui uns dias tá formada em fisioterapia e vai poder contribuir com a vida das pessoas, né? Um beijão para ela e para todas as amigas, Mariana de Jurandi, Thaís e todas que estão com elas lá na sintonia e na audiência com a gente. Obrigadão por vocês estarem aí. E pegando essa deixa, né, para todas as mulheres fatimenses, brasileiras e mundiais, porque com certeza. Mês de maio, mês das mães. Isso, é o mês das mães. E então, na verdade, todas as mulheres é mãe. Sim, né? sim. Se não for, vai ser. Vai ser. E aquela que às vezes não pode ter, pode adotar, então continua sendo mãe. E as nossas saudosas mulheres em geral, elas já nascem com poder, com o nome de mãe dentro de si, né? Na verdade, independentemente de ser adotivo, de ser de sangue, elas já nascem. A mulher, Deus já fez perfeitamente, inclusive para isso, né? E hoje, a pessoa que não reconhece o tamanho das mulheres, o ser humano que vira as costas para elas e que não sabe valorizar o tamanho de cada uma delas, mal sabe o mal que está fazendo e a distorção de pensamento que está tendo. Porque hoje o mundo é o que é por causa de vocês mulheres. E já que é o mês das mães, a gente manda, que nem o Robinho falou, um grande abraço, uma saudação carinhosa para todas. Que Jesus proteja, dê saúde, sabedoria, vida longa e que vocês possam estar sempre complementando as nossas vidas e completando o mundo hoje em geral. Porque se não fosse as mulheres no mundo, já teria acabado há muito tempo. E se não tivesse acabado, estaria aí uma degradação muito pior. Porque o que a gente vê de guerras, de brigas, de confusões, hoje em dia, entendeu? Tendo ainda a família, tendo as mulheres, tendo o mundo que nem a gente tem, imagine se não tivesse as mulheres para complementar a nossa vida e fazer o que elas fazem pela gente no dia a dia, né? Por toda a família, não só pelos homens, mas por toda a família e todos que têm convivência com elas. Então, obrigado por vocês existirem.
Inclusive as nossas, né? Então, ao nosso redor. Nossas mães, nossas Isso. irmãs, né? Todas as mulheres. É isso aí. E aí, meu amigo Maguel, já que a gente falou um pouco de publicidade, vamos falar um pouco aí também da parte que eu acho que a gente não combinou nada, como eu falei, da Sim. parte de Chitão. Isso. Não, aqui não tem E eu, preconceito. eu vou, Pode falar, eu queria perguntar a ele, perguntar o necessário. ele até mandou uma mensagem ali, ó. Bote pra lá, meu cabeçudo. Jogue duro. Bote E pegado. da onde surgiu esse nome do seu pai, de Chitão? O pessoal Chitão. conhecia de Horácio, mas a gente sabe que ele teve umas cantorias por aí. Tem. E aí, como foi isso aí, esse nome? Robinho, lembro. Ele vai dar mais. Eu creio em Deus e peço que dê certo ele vir aqui um dia, seja ou dar entrevista ou participar futuramente, se houver novos quadros, novas ideias, inclusive, de algum quadro, de alguma vertente dessa, para você poder pegar muitas histórias que ele tem para contar. Que ali a caminhada dele é longa, é antiga, mas é brilhante, é muito satisfatória. E sobre desse lado artístico, o homem é baiano, né? Em primeiro lugar, é baiano. Baiano já tem o sangue artístico já dentro de si desde do nascimento. Segundo lugar, ele sempre gostou de cultura, de artes em geral, mas falando assim mesmo de dança e música. E a partir daí ele viu a necessidade de criar um vulgo. Um vulgo é o quê? Um apelido, um nome artístico, onde ficasse gravado muito mais facilmente na cabeça das pessoas. A partir daí, ele criou essa ideia de Chitão. Chitão, um show de emoções, salvo engano, um CD que ele gravou. Porque ele fez um período artístico, ele tinha uma veia artística, mas não tinha ainda um nome de impacto, um nome de trabalho. Aí lá por volta de 90, da década de 90, ele teve a ideia de gravar um CD numa dificuldade terrível. Naquela época a maioria dos artistas sabem, né? Principalmente os pequenos. Os de grande porte já tinha estrutura de gravadora, tinha tudo ao seu redor ali favorável. Já no caso dele, entendeu? Com aquela vontade artística, com aquele ímpeto de ficar conhecido e conseguir lograr êxito, fazer nem que seja um momento de sucesso nessa área, ele abriu esse apelido, esse nome de Chitão. Aí do CD, um show de emoções. Aí de lá pra cá pegou. Ele era naquela época ainda, era fotógrafo, na época que não tinha nem celular, não tinha essa tecnologia toda, nem sabia. Eu não sabia. Mais uma pra gente conversar. Mais uma pra recordar. Ele já fez de tudo. O meu coroa, graças a Deus, é um cara abençoado e de luz. Ele nunca foi desonesto e na área da vida dele para conquistar as coisas dele, ele sempre nunca virou as costas e disse não para os desafios. Tanto que até geladinho na praia ele já vendeu para sustentar a nossa família lá em Santos. Quem conhece sabe, lá no Gonzaga, lá naquela região da praia Canal 1, Canal 2, né? E aí, nesse sentido, passando para esse lado das guerras e das vertentes dele, ele deu na telha de ser cantor e de ir para o lado das cantorias. Aí, no caso, ele pegou, fez o nome dele, lançou o nome dele como Chitão. A partir daí foi trabalhando, só que a vida artística, eu falo para todos, inclusive para os nossos artistas aqui regionais e também municipais, que ela às vezes é ingrata, porque realmente hoje, antigamente, ou você tinha talento ou você não ia, entendeu? No caso de meu pai, eu vi que ele tinha um mínimo de talento possível, só que tinha um esforço maior. E naquela época, se você não fosse bom mesmo e não tivesse tudo ao seu redor, não decolava. Hoje você vê um bocado de porcaria aí, decolar, fazer sucesso no punk, entendeu? Estragaram o sertanejo de todas as formas, porque não tem mais aquele sertanejo raiz, é difícil, entendeu? Aí hoje, com a tecnologia e com essa mudança cultural, ficou relativamente mais simples você ganhar um sucesso, nem que seja repentino. A maioria deles estão repetindo. Isso, você faz ali 1 ano, 2 anos, aproveita o hyper, né? Ali do sucesso e depois, meu irmão, você recua e vai investir. Agora, para você mesmo fazer sucesso e manter a fama, é muito difícil.
eu vejo que até hoje Zezé de Camargo encontra dificuldades. Não tem tanta, porque ele já fez a base dele e ele é o maior, é inconfundível na parte de artística. Mas dentro desse aspecto de você se lançar e manter a fama, hoje está muito difícil. É para poucos. E no caso dele, ele veio se aquietar um pouco mais. Meu pai, né, Chitão, com essa vida artística. Depois que ele veio para cá, passou uns períodos de política eleitoral. Teve aqueles períodos ainda de showmício e comício, né? Que ainda eu lembro como se fosse hoje. Reginaldo Rocha chegou a cantar aqui no Capinduro. Ele cantou aqui, meu pai cantou aqui no Capinduro, se eu não me engano, no de Reginaldo. Ele fez uma participação na época, aí ele deu aquela, como se fosse dar uma guinada. Mas a partir daí, quando tem que ser, Deus faz de tudo, né, pra ser. E quando não tem, ele desvia. E aí, no caso dele, graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque a vida artística é cansativa, é cruel, é ingrata muitas das vezes, entendeu? Eu vejo aí, a gente vê exemplos de cara que nem Gustavo Lima, de tocar e por algo para comer, para beber, entendeu? Que dirá outros mais, entendeu? Que passaram por dificuldades até maior que ele. Aí, graças a Deus, na vida do meu pai, teve esse desvio. Ele saiu da vida artística ali por volta, salvo engano, de 2006, e aí nunca mais precisou voltar. Porém, o artista é assim, né? Eu digo que quem gosta de arte, quem gosta de música, você pode até deixar de ir pro palco, mas a música, a arte vai estar sempre dentro de você. Exatamente. E eu não tenho dom, não tenho talento, que nem minha irmã. Minha irmã tem um dom, canta, Simone, um abraço, um beijo. Demais. Ela já teve tudo, que nem eu falei pra ela tinha tudo pra ser a Simone Mendes de hoje em dia, só que com outro nome, né? Ela adotou um nome artístico de Simone Darley na época. Mas ela na banda Sensação, por motivo de gestão, eles deixaram de ser hoje em dia um Cavaleiros do Forró ou uma Calcinha Preta. Mas não por falta de artista, igual minha irmã, por falta de gestão. Eu fui a várias festas dela na região. Isso, gravaram DVD, gravaram CD. Aí na hora que ia começar a decolar, aí vieram conflitos internos, vieram os problemas pessoais da parte da estrutura da banda. Aí calhou que ela não conseguiu dar sequência. Mas se ela tivesse dado sequência... Família de artista aí. Sim, tem o sangue... Não digo que todo, mas tem o sangue artístico, mas nem todos são artistas. Porque nem todos têm o talento para cantar, para dançar. E, na verdade, às vezes não é tão a sério, né? Às vezes é por brincadeira, que nem minha tia-avó. Vó de Benigo, o pessoal conhece bastante ela, Valdiceia Martins. Tem uns vídeos dela aí na internet, o pessoal se diverte, entendeu? Interage, mas é aquele negócio, a gente sabe, né? Mais informal, não é aquele negócio tão levado a sério, até porque precisa muito investimento para melhorar. Mas é uma brincadeira de internet hoje, né? É uma brincadeira de internet que tá viralizando mesmo. E agrega valor. Robinho, eu comentei com um artista hoje em dia. E para vocês também ficarem cientes desse diálogo, eu tive com um artista amigo nosso, não vou falar o nome porque eu não pedi a permissão dele ainda, né? Mas aqui da cidade. Ele me falando, a música é algo muito sério, tem que ser levado a sério, nós não podemos colocar qualquer artista para fazer show, para se apresentar. Falei, já faz tempo que a maior parte das bandas levam música a sério. Já foi o tempo. Inclusive aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, tem muitos também que não levam a sério. É uma hipocrisia falar que leva, mas paciência. Aí dentro desse contexto, eu falei para ele, rapaz, mas você tem que entender que hoje em dia tem a internet, hoje em dia tem a rede social. De repente um amigo desse nosso, que nem um Cal do Pagodão. Abraço, Cal. Deus te abençoe e proteja. Gente boa, vejo muitos seus vídeos. Teve um aí de ficar preso que você acertou, viu? Gostei demais. Deus ajude a estourar um outro aí, vai ser sucesso. Falando que nem Cal do Pagodão, minha tia, Valdicélia e outros artistas aí, não é obrigado a gente dar um show de participação, você deu um show, mas que você dá ali uma apresentação curta de 5 minutos para eles mostrarem a brincadeira, o jeito que eles levam a parte artística da música, entendeu? Porque pode não ser bom cantor, cantora, entendeu? Pode não ser 100%, mas está expressando ali um lado artístico e um lado cômico hoje em dia, que para a internet cai muito bem.
Se um deles viralizarem, forem para longe da nossa cidade, eles vão carregar o nome de Fátima junto. Isso. E já pensou se eles conseguirem alcançar milhões de acessos, ter uma boa remuneração e poder mudar de E vida? a gente tem exemplo. É uma Caneta alegria. Azul aí é um exemplo pra todo mundo ver. Caneta azul, aquele papa capim. Papa O que capim. não falta, cremosinho, Creme- que até hoje em dia fica de lambe-lambe, fazendo lobby na área do meme, mas ainda fez o sucesso, viralizou e mudou a realidade dele. Então, esse pessoal poder ter condição de melhorar de vida e melhorar a vida de quem está ao seu redor, através de uma viralização que seja de momento, para alguns meses ou para um ano, é muito interessante. Até porque o nome da cidade vai decolar junto e eles vão ter oportunidade muito melhor de crescer na vida e ter uma visibilidade, mesmo que seja momentânea, como eles esperam e lutam tanto para ter, né? Porque a gente vê o esforço. A gente vê, eu tenho a empatia e vejo o esforço de Cal, vejo o esforço de minha tia e outros aí que podem viralizar como influencer, mesmo que seja de momento. Viralizando e conseguindo mudar a realidade para melhor, ótimo, tá de bom tamanho, entendeu? Tem o nosso apoio, tem a nossa consideração. Claro, a gente tem que valorizar os pequenos artistas da nossa terra. Sim. Se a gente não valorizar, quem é que vai valorizar? Tem que começar de casa. E se A gente tem que aprender a valorizar. for esperar valorizar quando tiver grande, quando tiver já lá em cima, aí também já não precisa tanto, né? Porque a gente precisa muito mais do apoio quando tá no começo. Mesmo que a gente não peça, todo mundo precisa de apoio. Principalmente os pequenos, os novos projetos, as novas ideias. Porque é a partir do apoio, é a partir da mão estendida que as coisas acontecem. Se fosse para Deus criar só 2 seres humanos na Terra, ele tinha criado só Adão e Eva. Ele criou vários bilhões, entendeu? De pessoas. Para justamente isso, para haver a união, para unir forças e mover montanhas. É assim que as coisas acontecem, né? Verdade. Ah, nosso amigo Flávio entrou aí. Mandou boa noite, meu parceiro Magriel. Jogue duro. Alô, Robinho. Abraço. Ao nosso amigo Flávio Locutor. Tamo firme, Flávio, tamo firme. Jesus abençoe e proteja. Nosso amigo Ravi, Rebeca, Viviane, todos da família. Zé de Nonato, a todo mundo. Jesus proteja. Nosso amigo Mário da Lagoa mandou uma boa noite aí. Mário da Lagoa. Homem bom, Mário, ele tava lá reforçando ali a nossa ideia, aplaudindo, mandando alô e, salvo engano, até repostou. Mário é da família, Mário é praticamente parente nosso, é um cara bom demais, honesto, decente, gente fina, todo. Um abraço, Mário, Jesus proteja aí, que Deus cuide e conte sempre com a gente, você e toda a família. Olha lá, nosso amigo Duílio Dantas, Duílio lá de fã. Eu chamo de fã 2. Eu chamo ele de artista, Duílio artista, era pra ser hoje. Tem o M10 de Natanzinho, do William era pra ser o M12. Mas saiu da vida artística e agora tá mandando ver lá com fã, né? Hoje tá jogando duro lá na parte da elétrica e é um dos melhores da cidade. Da região. Se não for o melhor, tá entre os melhores, sem dúvida. Isso. O velho ainda tá. O velho é respeitado. O velho fã, bota seguro. O William pegou o mesmo caminho. Pegou e tem que seguir, né? Porque a gente sabe que todo mundo cansa, ninguém é eterno. Então tem que haver a sucessão, tanto na empresa, quanto na vida, quanto na família. Isso sendo preparado antes, fica muito menos pesado e mais tranquilo para todos, inclusive para dar uma vida melhor, um descanso, uma tranquilidade maior para os nossos irmãos, né, que já estão ali dos 50 e diante, os nossos coroas, os nossos futuros idosos, entendeu? Dar boa vida para eles. Porque estão com saúde, mas o corpo não nega, o corpo cansa. Mesmo que a mente queira, o corpo se cansa. Então, para isso tem a sucessão e glória a Deus. Feliz do empresário e feliz do pai e da mãe que consegue ter uma sucessão sadia para seus filhos. Que isso daí não tem preço. Eu costumo dizer que tem coisas que tem preço e tem valor. A que tem valor é diferente. A que tem preço, o dinheiro paga. A que tem valor, todo o dinheiro do mundo não é suficiente. Verdade. Nosso amigo Henrique Dels. Como é? Eridels. Eridel. Aí é MacGyver. MacGyver tava fazendo uns vídeos com o Duílio lá em fã esses dias, jogando duro também.
Botaram pegado lá. Olha outro amigo nosso que tá fora, que tá lá pra São Paulo aí, ó. Nosso amigo Cirlei. Ele botou lá, cheguei, tá lá pra São Paulo, é cinegrafista. É isso aí. Silei, você tá dando muito orgulho pra gente, viu, meu irmão? Continue nessa pegada, na sua evolução, porque tá sendo muito bonito de ver você, Nadinho, aí, participando de eventos, evoluindo na área técnica do visual, né? Da parte visual, audiovisual. Entendeu? Eu fico muito feliz que a gente precisa. A nossa cidade é carente de profissionais na área da parte visual e da parte de áudio. Então, todos que puderem se especializar e que puderem evoluir, principalmente na parte técnica, visual e de programação, é muito bom. Não vai faltar oportunidades. E eu espero de verdade que você cresça e cresça muito aí onde você está, porque onde você vai, você carrega o nome da nossa terrinha. Um cara desse aí, um cara gente boa, pô, com coração a mais de 1000. Gente Gigante, boa demais. Gigante. Cirlei, Nadinho, todos os nossos conterrâneos de São Paulo. A Rede TV me ligou hoje, é isso aí. Parabéns, continue aí, jogando duro aí, levando o nome da nossa cidade longe. Valeu, meu amigo Cirlei. Vem novidades por aí. É isso aí, Cirlei. Deus abençoe. Qualquer coisa, conta a novidade, viu? Que a gente joga aqui no ar também. Amém, Cirlei, com fé em Jesus, viu? Mantenha a fé aí, mantenha o foco, disciplina, que tudo já tá dando certo. Já tá dando, né? Porque a cada dia você tá subindo um degrau a mais e tá conquistando os seus sonhos. E não é só pelo sonho, né? Mas você tá servindo, contribuindo com as pessoas, com a sociedade em geral. Isso é bom demais. Isso é de grande valia. Tá entrando muitos amigos, né? Nosso amigo Reinaldo mandou boa noite. Vários amigos aqui. Luiz de Otaviano, Luiz. Isso mesmo, seu Luiz lá da loja, Luiz de Otaviano, amigo nosso, sou cliente dele. Ele também cliente nosso. Jesus abençoe, Luiz. Proteja, viu? Você é caro, ó. Obrigado aí pela audiência e por estar participando com a gente aqui da conversa. A conversa está só no começo. Robinho tem 1h30, né, de tempo para conversa. Isso, até mais. Isso aí, a gente espera que não passe rápido, né? Que os assuntos sejam breves e que não passe tão rápido. Pronto, mas vamos agora voltar para outro assunto. O assunto empresarial, como é que você acha que está acontecendo na nossa cidade? Porque seu pai é empresário, né? Você também está no mesmo caminho do empresário aí. Pequeno empresário, isso, né? Isso. O micro. Tem a ME. A gente tá na ME, Robinho. A gente faz um compilado, né? A gente faz um compilado dentro do CNPJ para abranger aí a maior parte de empresas que a gente já tem, que a gente venha criar, se for o caso, no futuro. Aí, no caso, vem nesse compilado, vem fazendo à frente, porque tem Grupo Empresarial São Benigno, né? Aí vem fazendo à frente o carro-chefe, que nem eu falei para vocês, a funerária e o cemitério particular, que é a nossa realização principal, a nossa realização de vida, que é o nome da família. A gente carrega a responsabilidade, o nome da família, e eu costumo dizer que funerária e cemitério, principalmente, é o que tem de maior rico no planeta, de maior riqueza do planeta. Pode juntar todos os bancos, que é difícil ainda ter a riqueza, os maiores bancos ter a riqueza que tem dentro de um cemitério. Porque lá você guarda memórias, você guarda algo que dinheiro nenhum no mundo compra. Inclusive da nossa família também, e a nossa intenção é colocar todos lá. As nossas maiores saudades estão lá. Isso, não, o amor da nossa vida, as principais pessoas que a gente faria de tudo, tá ali dentro. Então, pra gente é uma empresa que tem um significado que vai muito além do financeiro. Aí, indo para esse tópico das empresas do CNPJ, que nem você falou, estamos nessa junção, a família, né? Estamos todos cadastrados como empresários. Aí, no caso, entra a funerária e o cemitério particular. Na sequência, vem, a gente também estamos criando um sistema, uma sistemática para imbuir, no caso, o aeroporto junto com o avião, né? A gente está indo nesse caminho. E também tem a empresa de publicidade e marketing em geral, no caso pessoal, empresarial e também político, né? Que a gente já participou muito mais de campanhas políticas em outras ocasiões. Hoje nem tanto. Política mas todas no compilado do CNPJ. Aí é que nem eu te falei, a gente está tentando e buscando a cada dia mais essa transição tranquila. Porque nada pior, Robinho, ou nada mais triste do que a gente ver uma empresa com tanta dificuldade ser criada e do nada ela não evapora do nada, mas ela perde a sua essência. Que nem
Graças a Deus, as meninas do SBT, a família Bravanel, está conseguindo sustentar e segurar a história de Silvio Santos, a história do canal, a história da família. Só que seria uma tristeza ver elas venderem um canal daquele e ele perder toda a sua essência. Porque ali por trás não está só uma parte financeira, um ganho tributário, um ganho financeiro. Ali por trás está a alma, o espírito, a vida da família. Então você vê a mãe, a Iris, salvo engano, a Bravanel, o pai da vida, e depois não conseguirem dar sequência ou vender para outros, sejam ganhar dinheiro ou esbagaçar, é horrível. É horrível. E no nosso caso, a gente não quer que isso aconteça, muito pelo contrário. Enquanto houver vida minha, de meu pai, principalmente falando por nós, né? Eu falando por mim pessoalmente, minha, eu vou fazer de tudo para manter a empresa em pé, porque não é só uma empresa. Entendeu? Primeiro lugar é as famílias, é as pessoas, e segundo lugar é o nome, tanto do meu pai quanto do meu avô. Então isso para mim tem grande importância. E eu tenho certeza que toda a família está comigo. Se tratando dos mais próximos, da base, né? Principalmente, que no caso, meus irmãos, Oliver, Wesley, Simone, minha madrasta Solange, minha mãe e os demais próximos da família, né? Rafael, abraço, meu primo, faz parte da equipe. Todos estão com esse ideal de dar sequência e garantir para a gente poder pagar a nossa, como se diz no dialeto popular, a nossa feira, ter o nosso sustento. Além disso, a gente poder manter a empresa firme, de pé, digna, oferecendo o melhor serviço com o melhor custo possível. O maior e melhor serviço com o menor custo possível. E se diferenciando das demais no mínimo detalhe, como é o que a gente procura fazer. Desde a comunicação até, aliás, desde o lado humano, principalmente, desde o cuidado às pessoas, sejam elas que estejam em vida ou pós-vida, até o lado da publicidade, o lado do telefonema, o lado de um simples cafezinho que traz um significado muito maior, não só para a gente, mas para todos os nossos amigos e clientes, né? É um bom posicionamento seu, né, e da família, é manter, né, mesmo quando seu pai se for, manter isso daí. Manter essa sequência, se Deus quiser. Você estava falando, que eu acho que eu desviei só um pouquinho, mas que entrou dentro do mesmo tema, sobre a realidade empresarial do município, não foi? Isso, exatamente. Isso aí que a gente ia... Isso, dá sequência. Não esquecendo e pegando o gancho, para falar com nossos amigos empresários, né? E gestores de empresa e todos que fazem parte do lado empresarial, do lado financeiro, do giro financeiro da nossa cidade. Robinho, eu penso assim, que a parte financeira, a parte empresarial, o nosso município, meus amigos, já teve muito melhor. Muito melhor. Mas tem algo a mais. Usando as duas frases, mas tem algo a mais, que não tem só a ver com a gente aqui no município, e principalmente com uma situação geral, que a gente sabe que o país está numa crise, é inevitável falar, principalmente crise política e institucional, e isso reverbera, o Estado está numa crise, numa busca, numa briga, às vezes até sem sentido, mais pessoal do que coletiva, dos políticos em geral, da gestão pública, da gestão estadual, entendeu? E também da base política de oposição, que a gente sabe que muitas das guerras não tem a ver não tem a ver com o povo, não é para o povo, e sim para um poder partidário político. Mas, contudo, Robinho, eu não vejo que, partindo para o nosso município, para a nossa cidade, que a gente está numa situação a pior possível. Não, não. Já tivemos em situação ainda mais difícil que essa. Porém, aqui está aí, não está confortável. Porque a gente está vivendo uma realidade que, em primeiros tópicos, a nossa cidade tem a base econômica partindo primariamente e principalmente da agricultura. Secundária, prefeitura. Terciária, no meu ponto de vista, comércio. Isso. Só que o comércio depende muito, primariamente, da agricultura e da prefeitura. Porque esses dois elos é o que sustenta, basicamente, tudo.
Vem os aposentados. Vem os também, né? aposentados, os pensionistas. Não vamos dar até tristeza falar hoje em dia dos aposentados. Com esse caso que estourou aí da roubalheira do INSS, pra gente Mais um desconto. é mais um desconto, é mais uma calamidade, mais uma tristeza que a gente só lamenta. Porque você roubar de quem já não tem, aí é covardia, né? Pouco. Aí, voltando, pegando o link do comércio municipal, para a gente ir passo a passo, pode melhorar. E a gente consegue melhorar. O comércio consegue melhorar. Está fazendo de tudo para melhorar. Pela parte dos comerciantes, das lojas, das empresas. Porém, se não gira bem a economia nacional, principalmente, com toda certeza vai refletir na municipal. A municipal, graças a Deus, em primeiro lugar, e graças também à gestão atual, eu vejo que esse critério de salários a serem pagos está menos polêmico do que há tempos sombrios atrás, do que há tempos tenebrosos lá há anos e anos atrás. Está conseguindo, mesmo que seja para os concursados, pagar em dia, pagar às vezes até antes da data, para os concursados, isso já é um grande mérito, entendeu? Está conseguindo segurar a onda junto aos contratados. Tem as dificuldades internas, a gente sabe que tem, não adianta negar, porque quem está no meio da política, quem participa sabe, mas está conseguindo desenrolar, está conseguindo desenvolver. Isso está evitando uma catástrofe ainda maior para o comércio local, porque aí a gente já falou, né, das vertentes, que no caso, prefeitura, aí vem os beneficiários, aposentados e pensionistas, e aí depois a gente agora vai para a agricultura. Agradecendo a Deus e a Jesus em primeiro lugar, vamos ter um bom inverno, com toda a fé. Com toda a fé. Tudo isso se alinhando, a partir desse bom inverno que a gente vai ter, tudo tende muito a melhorar. Não só para nós, mas para os estados vizinhos que estão loucos, na ansiedade, esperando pela nossa safrinha, porque sabe que se a gente não tiver a safra de milho aqui, a de Irecê foi perdida. Não tiraram lá nem uns talos de milho pro pessoal, os animais comerem, entendeu? Estavam lá vendendo para não ver morrer os animais dentro do pasto. Aí agora, conclusão, a gente não tiver a nossa safrinha aqui, vai ser muito negativo, seria muito ruim, mas como Deus é bom, é fiel, e Jesus sabe o que faz, a gente vai ter uma safra recorde, inclusive para potencializar e melhorar o nosso comércio local. E até quem não planta, até quem não tem, vai poder comer. É que alguns dias atrás aí, sobre essa história do capacete, eu conversei com alguns empresários em Fátima que disse que deu uma queda nas vendas e tal. Sim. Mas eu acredito que já está retomando. Como eu não estou indo muito a Fátima, vou até amanhã, mas eu estou sempre trabalhando para o Verde, não estou tendo muito tempo de ir em Fátima, né? De conversar com os amigos. Aí, eu não sei se já está voltando. Vocês, nessa época aí, desde a pandemia para cá, se estabeleceram com a mesma quantidade de parceiros da funerária ou diminuiu dos clientes? Como foi que ficou isso aí? Robinho, graças ao nosso bom Deus, os nossos clientes são mais do que clientes. Eles são amigos. Um abraço a todos vocês, que Jesus abençoe, viu? Muito obrigado pelo afeto de vocês. E pela parceria, né? Pela parceria não só de clientela, mas de amizade. Eu digo para você que eles são amigos, Robinhos, porque eu costumo dizer, o nosso plano é tão bom, mas tão bom, e graças a Jesus em primeiro lugar, a gente tem a possibilidade tanto de ajudar, que até quem tem somente o Bolsa Família e faz um agregado ali, uma somazinha ali de uma diária, de um serviço a mais, consegue pagar o nosso plano. E tem a dignidade de não dever favor a homem nenhum, de precisar se ajoelhar só aos pés de Cristo para orar. E no mais, entendeu? Deixar com a gente, colocar Deus em primeiro lugar e deixar a nossa capacidade para ajudar e tirar essas famílias do sufoco. Porque o plano, eu costumo dizer para a maioria, que ruim é não ter, mas se você puder ter na melhor empresa, tenha. E se puder ter com a gente, você que ainda não tem, venha ter. Porque resolve um problema que não está saindo da minha boca, que sai da maioria das pessoas que a gente compartilha o serviço, que a gente atende, presta assistência e faz as homenagens. É um problema
que poucos resolvem e que até o setor público consegue resolver, como já teve casos aí que não resolveu e a gente resolveu de forma generosa, de forma solidária e a gente não se arrepende uma grama disso até hoje. E se for necessário, resolveremos, entendeu? Porque já é um mantra que meu pai coloca pra gente. Não pensem só na parte financeira, olhem primeiro para o ser humano, que os resultados vêm depois. E graças a Deus a gente já teve muita oportunidade de ajudar e continuaremos ajudando sempre que for necessário. Porque a gente sabe, o setor público, que nem já foi em casos atrás, liberar R$ 500 para fazer um serviço funeral completo, hoje em dia é uma piada. Se o valor tiver nesse contexto, hoje em dia ainda é uma piada. Porque eu sei que precisa de lei, de trâmite burocrático, legislativo para mudar. Agora, R$ 500 para resolver um problema de uma pessoa que vai gastar mais de 5 mil, a gente preferiu fazer assim, ó, por solidariedade, por bondade e humanidade mesmo. Não, fique tranquilos que vocês não vão dever favor precisar se ajoelhar nem chorar nos pés de ser humano nenhum. Que digno de fanatismo e digno de nossas orações e do nosso joelho no chão é Deus. Eu vou até contar uma coisa aqui, Magdiel. Seu pai fez por uma pessoa, inclusive essa pessoa era cliente de outra instituição. Acredito. De outra empresa. E o que é que acontece? O corpo veio e a empresa não passou formol e queria cobrar para passar o formol. Nisso, essa pessoa era da Serradinha, né? O falecido era da Serradinha, os familiares, e não tinha as condições. E eu imediatamente liguei para seu pai. Falei, Chitão, tá acontecendo isso e isso, não estão passando formal no corpo da pessoa e querem cobrar. Ele disse, Fabinho, peça para trazer até aqui em casa o corpo, que eu passo formal de graça, não tem problema nenhum. Porque eu sei que as pessoas que você me falou, eu conheço, são carentes e não tem condições. Então, isso eu vejo no Chitão e vocês, essa solidariedade com essas pessoas quando precisam mesmo, né? Claro que vocês também têm custos. Então, por isso que a gente tem que manter a empresa, né? Tem que manter a empresa, tem que ter ressarcimento. Mas, sempre que possível que vocês vejam que as pessoas não têm condições, que vocês podem ajudar, vocês ajudam. De uma forma ou de outra, vocês ajudam. Robinho, esse exemplo seu aí, ele é muito importante. E a gente não vai citar nomes jamais, sem autorização e por respeito de toda a família, de todas as pessoas que confiam na gente. A gente sabe muito bem o que estamos fazendo, a gente só usa nomes mesmo se tiver autorização ou se for realmente algo necessário. E sobre essa história aí sua, não é o primeiro caso. Lá da Serradinha a gente tem uma família de amigos nossos lá, que toda vez que esse senhor ele pega carona comigo, pega e eu cedo, né? Às vezes ele pega e eu tô passando já cedo também, eu tenho esse hábito. Eu já morei na Jitirana, na época mais, vamos dizer assim, mais difícil da nossa vida, eu via cara passar com carro aberto, com moto vazia e nunca deram carona para mim ou para as pessoas da minha família. A partir desse aprendizado, falei, sempre que eu tiver condição e eu tiver numa situação dessa, eu vou fazer diferente. E hoje, antes de ontem, não foi diferente. Eu dei carona para esse senhor, que a gente fez um serviço lá, e ele é muito amigo de meu pai, desde a infância. Para os mais próximos já vão pegar a mensagem, já vão sacar ligeiro, rapidamente. Aí ele falou, montou na moto, falou, quem é você que eu não tô conhecendo? De noite, né? Nós dois ali na madrugada, vamos dizer assim. Na madrugada não, eram umas 9 da noite. No escuro da noite, chovendo, aquele clima de chuva. Ele falou, quem é você que tá me oferecendo carona? Olha, eu sou o filho de Chitão, o mais velho dele. Ele, Ave Maria, você é o Diel, né? Sou eu mesmo, compadre. Aí ele, rapaz, montou na moto. A primeira coisa que ele falou, eu devo um favor tão grande a seu pai e nada nesse mundo paga. Se ele dissesse assim, compadre, se Chitão, seu pai pedisse minha vida ou um órgão meu para ele continuar vivo mais tempo, eu seria capaz de doar. Porque quando eu fui atrás de socorro para enterrarem meu filho, eu vi todas as portas baterem na minha cara. Eu vi se esconder, eu vi prefeito da época, não é o atual, mas da época, viajar. Eu vi vereador já não sei o que tá na roça.
e meu filho lá morto, e meu filho morto, eu agoniado, fui na outra empresa, não, nós faz, mas não faz fiado, entendeu? Você tem as vaquinhas lá, vende as suas vaquinhas para pagar, tem o que para empenhar, não tenho só minhas vacas e a minha bicicleta, não faz fiado. Aí, Magda, quando eu penso que não foi nem eu que bati na porta, foi seu pai que chegou aqui. Eu não sei quem avisou, se foi Deus que tocou a vida dele, o que aconteceu. Seu pai chegou aqui, falou, meu amigo, meu irmão, o que está acontecendo? Por que você está aperrado assim desse jeito? Ah, não, já expliquei a história, tá aí meu menino, não sei o quê. Ele fique tranquilo, relaxe seu coração, que a gente vai fazer o serviço. E precisou também a aplicação de formol, porque foi uma situação que foi se prolongando o horário de sepultamento, devido à deficiência, ou eu posso até dizer a covardia de alguns. Não estou citando o nome, posso falar, a covardia de alguns. Que na hora do momento mais difícil, na hora de tomar pinga e botar som para tocar, para ir atrás de voto, vai. Agora, na hora de socorrer a pessoa num momento difícil de dor, o neguinho se esconde. Entendeu? Aí meu pai chegou, não, meu irmãozinho, Deus me abençoou e não foi à toa, não. Você é praticamente da família. Vamos fazer, mas a equipe toda da empresa vai fazer o funeral de seu filho, entendeu? Nós vai aplicar o formol, nós vai botar urna da boa, material semiluxo, que a gente não trabalha com material ruim que cai o fundo, da maioria das prefeituras, entendeu? Porque generalizar é uma burrice, né? Mas da maioria das prefeituras, não porque muitas das vezes não querem, mas porque o recurso é mínimo, que nem eu lhe falei, R$ 500 hoje não compra nenhuma urna, se vacilar e se comprar é de péssima qualidade. Fizemos com material semiluxo, carro de som, divulgação em rádio, divulgação em rede social completa. Robinho, o serviço melhor possível. Quando pensa que não, depois do outro dia esse senhor chegou lá, Chitão, rapaz, o que você fez foi lindo demais, eu não tenho o que dizer, o que eu posso fazer? Você quer que eu venda minhas vacas? Eu não ia vender não para os outros lá, porque eu achei uma ousadia muito grande, mas para você eu vendo para pagar. O pai falou, não, compadre, as vaquinhas você tirar o leitinho, você não tira 10, 15 litros de leite, não tá R$2, não é R$30 por dia? Será mesmo que eu vou ficar com as suas vacas, com o seu ganha-pão de sua família? Deus abençoe, compadre. Não se preocupe, não. Ele, pois eu não tinha plano, Chitão. Aí agora eu vou fazer meu plano, vou botar minha família toda para fazer e todos que eu puder indicar, pode contar que vão estar com você e vão estar com a gente. Robinho, não foi nada, não. Deus, ele nunca tira uma coisa para não te dar outra. Quando, mesmo na sua maior dificuldade, se você servir ao próximo e agradar a Deus, você pode esperar que a recompensa venha e a recompensa é grande. E, meus amigos, nesse caso, a recompensa foi gigante. Depois desse serviço, a nossa empresa, daí para frente, foi só guinando, grinando, crescendo mais. A gente já tem outros exemplos de serviços solidários que a gente já fez, que são diversos. Se for contar, passa muito tempo. Mas esse em especial, porque o Robinho tocou, foi muito importante a gente deixar explícito. A nossa empresa cresceu tanto que só vem batendo recorde de crescimento e de planos. Graças a Deus. E outra, serviço particular, que muitas das vezes as outras empresas, uma boa parte de outras empresas aí fica no pé, atrás da família, a família vem e procura a gente. Ou até mesmo liga pra gente, não, a gente quer fazer com Chitão, com Magdiel, com ação benigno. Entendeu? Com cemitério particular e com a funerária, porque lá a gente tem exemplo deles muito bom e o que a gente ouve falar, graças a Deus, é elogios. Então a gente vai fazer com eles. Aí teve até um colega que já trabalhou numa outra empresa. E não vou citar o nome para não ficar indelicado, né? Ele trabalhou, aí ele... Magdiel, eu não sei o que acontece com vocês, Chitão, não. Todo serviço particular de quem não tem plano é com vocês, rapaz. Eu vou num local, a pessoa, não, já entrei em contato com o Chitão. Vou no outro local, a pessoa, não, já pedi para Chitão vir aqui. Aí ele falou, o que é isso, hein, Magdiel? Que vocês chegam primeiro, não sei o que. Eu falei, amigo, tem duas situações. Primeiro lugar, Deus, que coloca a mão na frente e faz as coisas darem certo. Segundo lugar, as pessoas que acreditam e confiam minimamente na gente. E segundo lugar, compromisso de estar sempre perto, na hora certa e sem invadir a privacidade e a intimidade de ninguém.
Porque no momento de dor, no momento difícil que nem esse, a coisa que você menos quer é alguém invadindo sua privacidade. Verdade. Entendeu? E a gente tem todas essas ideias e essas premissas de respeito. Então, tudo vai girando a favor. Mas, em primeiro lugar, Deus. Porque sem Deus, a gente não seria nada. E quando Deus quer, ninguém desvia. Seja lá o que for. E nesse aspecto nosso empresarial, por isso que tem muita gente que diz, como é que vocês cobram a despesa? Como é que vocês fazem um funeral 100% gratuito, oferecendo de tudo e ainda conseguem arcar? A gente o que tem a dizer, em primeiro lugar, é Deus, é Jesus. E depois o nosso esforço, a inteligência de meu pai, Chitão, no dia a dia, a sagacidade, a visão, a expertise, entendeu? Muitas das vezes a paciência e o lado generoso dele faz muito de tudo isso acontecer. Aí a gente pega na mão de Deus, pede para ele permissão para fazer o que for necessário para ajudar as pessoas. Peço sempre a Deus que me use em prol dos seres humanos, use toda a nossa equipe, dos nossos amigos, irmãos, né? E aí vamos adiante, vencer cada desafio. Porque a gente fica noite sem dormir, a gente fica eventos sem curtir, a gente fica domingo sem aproveitar, feriado sem aproveitar, aniversário de parentes, de família, às vezes. A gente, né? Nós abrimos, toda a equipe abre mão da sua própria vida para cuidar da vida do próximo. Então é isso que eu te falo, vai muito além da remuneração financeira. É algo que é sagrado, é algo que é de Deus e vai para Deus e vem de Deus, com toda redundância, né? É isso daí. Graças a Deus tem essa benevolência de vocês aí. E as coisas só vêm crescendo. E fé em Deus vai crescer muito mais. Eu tenho até um segredo que me contaram. Não foi Oliver. Não foi Oliver. Não foi Oliver. O gordinho da 1200. Aí vai ser o rei da galera do... O rei não, mas vai ser o... Vamos dizer aí, o príncipe da turma do grau aqui da região. O bicho tá indo para todos os eventos. Aí são dois cabras bravos. E não lhe cortando, e Natanael ali. Ó. Natanael. Sobre o segredo, Natan já falou ali, eu ia dar esse ensejo. Natan, panificadora Natan, Chula, Selma, toda a equipe, um abraço forte, viu? Que Jesus continue abençoando e protegendo toda a família, a empresa de vocês, os amigos, todos que querem o bem e amam vocês. E principalmente a família, Selma, Natan, no caso Chulinha, né, que eu chamo ele de Chulinha, que é o Natan, e Dailton. Que conte sempre com a nossa amizade, viu? O respeito, o afeto por vocês é muito grande. Panificadora Natan. Natanzinho aí do pão agora, né? Natan do pão e Natan dos negócios, viu? Que o bicho tá jogando duro nas compras e vendas de carros e motos. Tá igual a Escovinha. Tá à frente, a Escovinha já tá comendo poeira. Graças a Deus, Natan tá despontando e Deus tá abençoando, né, Natan? Panificadora Natan, a todos um abraço. Pois é, mas me encontraram aí uma pessoa um pouco de longe, disse que, rapaz, você tem um medo de voar, mas seu pai de avião, Que história é essa aí? Chitão, leva esse homem aí, né, que seja amarrado, viu? Mas diz que ele tem medo, Guilherme, olha. Meu filho tá aqui, né? Meu filho tem vontade de voar, um dia vai voar. Gui, é questão de tempo pra Gui tá voando marro velho, né, Gui? Se Deus quiser, já vai ser um dos próximos que vai encarar aí a aventura. Tá correndo do assunto. Eu já voei, foi bom. Isso. O velho é piloto. É desenrolado. O velho é bom, o velho é espetacular. Que negócio é esse? Você não tem coragem? Sobre o medo, vamos lá, a pergunta fatídica. Vamos à pergunta fatídica. É porque, Robinho, o pessoal vê ele voando muito e eu voando pouco. Eu sou da família, eu acho que eu sou dos que menos voa, né? Na verdade. Mas não é por medo. Veja bem, eu já voei 2 ou 3 vezes. É muito bom a sensação. Fui de daqui para Aracaju, já fui levantando voo lá do aeroporto, né? De Adustina para Aracaju também. Já pilotei o avião. A questão é que cada um tem um gosto e tem uma personalidade. Mesmo a gente sendo filhos, exemplo, da mesma árvore, vai ter as diferenças. Claro, né? Vai ter, e principalmente se tratando de ser humano. Ninguém é igual. Qual é o meu ponto principal? Primeiro lugar, quando meu pai comprou esse avião, esse boato tem sentidos em parte, mas não no medo. O medo eu não tenho, até porque futuramente eu vou estar voando mais vezes
muito mais vezes com ele. Na verdade, com ele, a partir do momento que ele começou a pegar mesmo, eu não voei ainda, no voo solo. Com ele, eu e ele, só os dois, né? Pretendo para a gente partilhar o conhecimento e partilhar o dia a dia como pai e filho, né? Que é muito importante o filho estar com o pai enquanto está aqui. E o pai está com o filho, porque a gente vendo nesse mundo louco aí, se a gente não compartilhar, entendeu, o dia a dia com quem a gente ama, a gente vai estar perdendo o que tem de maior valor. A gente não vai estar aproveitando aquilo que Deus dá na nossa vida para a gente aproveitar. Pretendo voar muito com ele ainda, se Deus nos permitir, né? O Baião, Coroa, Chitão. Aí, nesse sentido, voltando para a história do medo, não é medo, é porque eu penso assim, quanto mais vezes eu voar, hipoteticamente, entre aspas, mais eu vou estar me expondo a risco. Entendeu? Eu tenho aquela personalidade que mesmo eu tendo um avião um dia, eu não vou estar toda hora no céu. 3, 4, 5, 10 vezes por dia. Porque ali você tem que fazer um checklist todo voo que você fazer. Entendeu? Então é igual caminhoneiro. A vida dos nossos irmãos caminhoneiros. Um abraço para todos. Para Joedson também, lá da Bicho Mania, nosso amigo do Pet Shop, tá na estrada, mas acompanha a gente. Joedson, grande homem da nossa cidade. Voltando pro lado do avião, cada vez que você se expõe, é igual caminhoneiro. Quanto mais na estrada tá, mais risco tá correndo. E no avião, principalmente, que é algo muito delicado, que tem a variação do clima, a variação da estrutura e a variação, às vezes, da cabeça do piloto. A gente, quando teve uma moto grande, há anos atrás, eu depois fui me analisar, eu percebi que é diferente quando você está pilotando com raiva e quando você está feliz. Tem as adversidades da máquina humana, entendeu? E eu, ciente disso, sabendo disso, me pondero mais a estar voando de avião, e inclusive em outras áreas da minha vida. Que nem hoje, eu pretendia, exemplo, vir para cá de moto, com a minha motinha, a 2000, a azulzinha. Mas eu falei, não, tem lama, tem o risco de chuva, tem o risco de queda. O risco não é maior, eu não tenho carrinho, vim de carro. Para me resguardar e me preservar. Porque depois, a cada dia que eu passo atuando no ramo fúnebre, dentro da vida, de certa forma, íntima das famílias, dentro desse universo, desse ramo empresarial, eu vejo que para a gente partir é muito simples. Para a gente, não só falando em morte, mas para a gente tomar, às vezes, um prejuízo, para a gente correr um risco de se acidentar e perder parte da saúde, é constante, muitas das vezes. E é muito, muito fácil. Em algo muito simples, hoje em dia, as pessoas estão morrendo. Milissegundos. Milissegundos. Então, para me preservar e me cuidar, porque eu tenho total consciência que às vezes as pessoas dizem, é empresário. Esse nome empresário é bonito. É legal ser dito, mas só sabe a dificuldade quem atua, quem é. Só sabe o tamanho do que o pão, a dificuldade de comer o pão que o diabo amassou. Quem são os empresários, seja de empresa pequena ou de empresa grande. Entendeu? O nome é bonito, mas a dificuldade, que eu já expressei para todos, para vocês aí que estão ligados com a gente e para você, meu amigo Robinho, é muito gigantesca. Aí, tanto que não tem tantas garantias de aposentadoria cedo, de benefício se você sofrer um acidente e você se encostar. Aí, conclusão, pessoas igual a meu pai, eu, você e tantos amigos nossos, entendeu? Que são líderes de família e precisam estar bem, com saúde mental, corporal, entendeu? Física no geral e saúde de vida, no dia a dia, qualidade de vida, é fundamental ter e estar bem para cuidar melhor da nossa família e de quem precisa da gente. Que nem chegou uma cliente nossa, num momento muito particular. Amiga minha, inclusive. Ela conhece a nossa trajetória desde o carro de som até agora. Ela viu fazendo uma ornamentação. Ela falou, Magdiel, que incrível. Incrível o seu cuidado, a sua gentileza, a sua preocupação em estar perguntando tudo pra gente. E que difícil, ao mesmo tempo, é fazer esse trabalho. Porque e não é a primeira vez que eu já ouvi isso, já foram diversas, poderia ganhar o dinheiro todo do mundo
não ia para esse serviço, não faria essa função. Mas já que você tem o dom, tem a mão de Deus, tem a permissão, valorize. Valorize em primeiro lugar o dinheiro que você ganha, não estoure, não gaste com qualquer coisa, invista, porque ele é muito abençoado e suado, entendeu? Tende a crescer, a melhorar cada dia mais e principalmente valorize sua saúde, porque a gente precisa de vocês bem. Se você, seu pai, a família toda da empresa não estiver bem, sadia, confortável, com a mente, com o corpo em dia, fica muito difícil para vocês ajudar a gente no 100%. Tanto que um amigo muito especial nosso também, que eu acho que nesse sentido eu posso falar, que ele é muito amigo da gente e tem nosso respeito grande, toda a família. Zé Pazinha, né? Nosso amigo Zé Pazinha, o William, toda a família. Entendeu? A filha, a esposa, todos. Obrigado pela parceria e pela amizade. Zé Pazinha viu fazendo uma vez um atendimento ali no Trevo. Aí, na oportunidade, eu estava montando a barraca com a equipe e ajeitando um painel de LED. Aí ele falou, olhou assim pra cima, Magdiel, cadê seu pai? Eu falei, por que, Pazinha? Tá com saudade do velho? Ele, não, pai, seu pai é gente boa, eu gosto de falar com ele, a família toda aí, tem minha consideração, gosto de vocês demais. Falei, foi para Aracaju, Pazinha, ele tá tirando lá o brevet do avião, aí ele tá na correria. Aí ele olhou assim de novo e falou, Magdiel, vocês e seu pai tem que demorar muito a morrer. Aí eu me espantei, fiquei, poxa, Pazinha, por que, filho? O que teve? Tá refletindo sobre isso agora. Aí ele falou, nunca, desde que Fátima era mocó, nenhuma empresa, nem ninguém no ramo funerário fez o que vocês conseguem fazer, o que vocês estão fazendo. Então, a partir do momento que vocês morrerem, seu pai ou você morrer, e a família for partindo, Deus o livre, se morrer cedo, a gente vai perder tudo isso. E a gente não quer perder. Eu, em especial, também, eu quero esse cuidado para mim e para minha família. Porque eu sei que é diferenciado, eu sei que é especial, eu sei que é na delicadeza, é no mínimo. Vocês tocam ali nas entrelinhas, nas pequenas frases que ninguém consegue ler, vocês vão lá e faz. Então, vocês têm que demorar muito a morrer. Aí eu dei risada, que bom, Pazinha, que Jesus abençoe vocês também, sua família, porque vocês são uma família grandiosa aqui na cidade, né? E de muita importância na parte do agro, na parte de empresas também, através da filha, do filho. Então, para a gente é motivo de alegria receber esses elogios genuínos que não tem a ver com dinheiro. Não está rolando ali compra, não está rolando ali uma gratificação financeira. É algo de dentro, do íntimo, do coração das pessoas. Então, para mim, em especial, esse é o principal pagamento. Para mim, a melhor e a principal recompensa é essa. Não é o reconhecimento. Porque, na verdade, eu nem gosto tanto de fama. É legal o resultado que a fama traz, né? Às vezes uma melhoria de vida, o dinheiro para você poder ajudar a sua família, ajudar quem você ama ou ajudar um estranho. E você vê que precisa e você tem condição, você vai lá e ajuda. Agora, esse reconhecimento genuíno, gratuito e de coração, que as pessoas vêm e dizem muito obrigado, olha para mim no dia a dia com os olhos brilhando, com gratidão, sem abrir a boca e falar nenhuma palavra, para mim essa é a maior das recompensas. E acredito que para toda a minha família. Meu pai, minha madrasta, meus irmãos, minha mãe. Né? É isso, a gratidão é uma coisa melhor do ser humano, né? Coisa melhor do ser humano. É gigante. A gratidão, você aí que está nos vendo e tem a oportunidade de ser grato, nunca perca essa oportunidade. Porque a gratidão, ela te leva longe. A gratidão, a humildade, a simplicidade, você saber viver como você é, não tem tamanho. Entendeu? Você sempre que puder ser grato, seja, que não tem nada a perder. Quem tem a perder é o ingrato. O ingrato, o estúpido, o ignorante, o arrogante. Esses tem muito. Já perdem assim que saem da cama. Né? Assim que sai da cama, no início do dia, já começa o dia perdendo. Agora, o grato pode ter certeza. Se ele não tiver recompensa aqui na terra, que sempre vem, eu acredito que o céu e a terra é aqui. Aliás, o céu e o inferno é aqui, é na terra. Se existir um outro plano, aí Deus vai desvendar esse mistério para todos nós. Mas se você não receber o retorno da sua gratidão,
aqui na Terra, você vai receber muito grandemente no céu ou numa outra atmosfera que vai além da vida. O Pai Nosso Né? já diz, assim na terra como no céu. Com certeza, através de Deus, de Jesus, você nunca se arrependerá de ser grato ao mínimo. Porque quem é grato a 1 centavo é grato a 1 milhão, né? Agora, quem não agradece 1 centavo não vai agradecer nenhum barril de ouro. É, verdade. Pois, a gente tá aí batendo esse papo com o Magdiel aí. Um lugar de amigos já entrou por aí, ó. Nando, Ana Paula, Herbert, Muito bom, muito bom. Jailda Fonte, Céia Camargo, Um Fernandinho, abraço. fotógrafo de Cero Dantas, vários amigos aí, Edmário, Luiz Gustavo, Américo. Um abraço para amigos, todos, né? pessoal. Nandinho cabeça aí, Da Nando. Cruz, ó. Olha da Cruz tá aí com nós também. Brigadão da Cruz. Jesus proteja aí toda a família, viu? E conserve vocês grandemente. E fiquem livres aí para participar como acharem melhor, né? A conversa aqui é entre eu e Robinho, mas todos vocês que estão aí, vamos dizer que são a terceira pessoa, né? No coletivo. Vocês podem participar, fazer perguntas, fazer introduções, fazer algo que seja pertinente e necessário mediante o assunto que a gente vai estar dialogando aqui. Porque a gente tem Gui, né? Gui aqui é o nosso assistente-chefe, digamos assim, que é a terceira pessoa junto com vocês. Então, podem participar, podem interagir, porque o espaço é feito para isso. Quanto mais gente participar, quanto mais audiência tiver e quanto mais pessoas vierem junto aqui a Robinho fazer entrevista ou até mesmo um diálogo, uma conversa simples, sucinta, genuína, é de grande valor, porque a gente está levantando o nome da nossa cidade, estamos levantando uma boa ideia de um conterrâneo nosso, de um guerreiro, de um homem bom, pai de família, homem de Deus que nem Robinho, e vamos estar interagindo entre a gente sobre assuntos que são relevantes para o nosso dia a dia. Porque a gente ficar só trancado dentro de casa, hipotetizando ideias somente em grupos de WhatsApp, eu acho muito pouco. A gente pode e deve ir além, porque é a participação social, é a união das pessoas em tudo que faz a diferença, que faz o mundo mover com muito mais força. É isso daí. E tá aberto a todos, né? Eu falei aqui é um lugar democrático que tá aberto a todos. Já veio evangélico, católico, cristão, tá aberto a todos. Vai vir do partido A, do partido B. Então aqui não tem nenhum tipo de barreira, né? Muito bom. Nem ideológica, nem partidária. Então é aberto a todos. E dentro desse ensejo seu, Robinho, já complementando e não te cortando, para você já dar continuidade, é muito importante, eu vinha pensando que foi muito bom você ter dado sequência a essa ideia pós-campanha eleitoral. Porque agora, se fosse aberta essa ideia do podcast antes da campanha, poderiam dizer que era algo partidário, que era algo de cunho político, que era algo que levasse para uma vertente eleitoreira. Coisa que não é. Não. Eu, como te conheço, sei que você é um cara do bem, sou amigo seu, de toda a família, entendeu? Eu sei que não tem a ver com nada eleitoreiro e com segundas intenções, a não ser a participação social, a troca de ideias, o crescimento coletivo, através de boas conversas. Então, você ter agregado essa ideia depois da campanha é muito importante para ser até abraçado muito mais. Por todos os lados. Na frente, entendeu? Na direita, na esquerda, todos os lados. Você poder ser abraçado e ter participação maior. Porque, querendo ou não, a gente sabe que uma boa ideia, se taxarem ela e perseguirem ela, a depender do momento, a depender da ocasião, conseguem sim prejudicar. Conseguem sim, às vezes, até atrasar o progresso, atrasar o desenvolver do projeto. E da forma que você fez, como você vem fazendo e vem colocando, está sendo muito interessante. Até por mim, eu falo por mim. Se fosse no momento eleitoreiro, no quente, no qual onde a gente não estivesse participando de campanha e abraçando quaisquer campanha que seja abertamente, de forma 100%, 110%,
com toda a nossa estrutura, todo o impacto da influenciação que a gente tem, mesmo que seja limitado relativamente pouco, entendeu? Eu não viria num período eleitoreiro. Porque, no caso, sendo você estando candidato ou estando abraçando alguma coligação ou estando muito próximo, entendeu, de alguma vertente política. No período eleitoreiro. Porém, pós o período eleitoreiro é outra conversa. Exatamente. Entendeu? A dinâmica é outra. E como você abriu o podcast pós-campanha, fica muito confortável para todos virem aqui. Com total democracia, entendeu? Com forma de diplomática, onde conversem, abertos, sem receio de que vai estar sendo ali, como é que eu posso te dizer, pressionado, perseguido, ou até mesmo tendo a sua imagem, o seu áudio usado com segundas intenções, que não é o caso. A intenção aqui é única, é uma só, de ajudar, entendeu? De partilhar, de promover boas ideias, bons projetos e o que tem na nossa história, né? A intenção do nosso podcast é levar informação a todos os fatimenses. Todas as informações possíveis, tanto na área política, na área de empresarial, né? Uma área das religiões também, que cada um procura mostrar a sua religião, mostrar a sua filosofia. Então, isso aí a gente está aberto a tudo isso. Mostrar ideologia, né? Mostrar o que tem de melhor apresentar. Isso. E cada um tem o discernimento de escolher aquilo que cabe para si mesmo, né? Sim. Dá oportunidade para as pessoas não julgarem, mas tirarem as próprias conclusões. Porque você julgar já é errado. E você julgar quem você não conhece é mais errado ainda. Agora, partindo desse princípio, dessa premissa que não devemos julgar nem perseguir ninguém, mas dá oportunidade das pessoas tirarem as próprias conclusões daquelas pessoas que muitas das vezes só conhecem de vista, entendeu? Tem pessoas gigantes, magníficas em Fátima. Eu vejo Fátima como uma potência regional. A gente só não é tão grande ainda, porque tem muito a se fazer. Mas eu vejo que para o futuro, se o que precisar ser feito for feito, Fátima será gigante, gigante em vários aspectos. Na agricultura, no empresarial, na gestão pública e, quem sabe, no lado de fabricação, no lado industrial. Um dia a gente ter a dádiva, ter a bênção de poder ter indústrias aqui na nossa cidade. Ave Maria! Fátima é um entroncamento. E se a gente bem souber como fatimense, a gente alcança resultados gigantes entre Bahia e Sergipe. Muito potencial. Muito potencial. A gente tem uma logística e a gente tem uma geografia muito positiva. Sem falar da agricultura, que tem potencial para estourar, expandir a nível nacional, como região da safrinha. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente fizer colaborar para que tudo isso aconteça, partindo principalmente de dentro das nossas próprias residências, cada um da sua forma particular fazer o seu, e depois partindo para a indústria e a gestão pública, principalmente em geral, seja municipal, estadual e, se possível, federal, um dia, quem sabe, ninguém segura. Fátima vai ser uma cidade tão forte quanto essas que nem Pombal, que nem Lagarto, entendeu? Porque para trazer o desenvolvimento, o progresso, precisa das pessoas terem dignidade. E dignidade, principalmente, se dá através de saúde, segurança, educação e emprego, né? Eu penso assim, é um compilado que as coisas têm que andarem juntas. Se todas essas andarem juntas, é praticamente infalível o resultado. É magnífico para todos nós que moramos aqui. Né? Aí nossa amiga Kátia aqui falando, a gente falando de gratidão no instante, ela aqui colocou: mas já ouvi falar que gratidão acaba. Isso é muito forte. Gratidão nunca acaba. Essa é a minha opinião, verdade. Gratidão nunca acaba, né? Vai de cada ser para cada ser. Aí ela coloca aqui: mas o ser humano é difícil, porque nunca soube que gratidão acaba. Mas tem pessoas que acham que gratidão acabou. Vai depender de cada um, né? Vai depender do posicionamento de cada um. Mas a gratidão é uma coisa mais célebre do ser humano. A gratidão, Robinho, e minha amiga Kátia, brigadão por participar, viu? Kátia Lúcia Guimarães, né? Brigadão pela sua participação, você sempre presente.
curte muito as nossas postagens no Facebook, Instagram, eu vejo você lá. Não pense que a maioria dos acontecimentos passam batidos, não, porque eu valorizo muito o singelo, o pequeno. A coisa mínima que seja, né? E sobre gratidão, que nem você falou, Kátia, minha amiguinha, eu tenho, em particular, uma opinião muito singular sobre gratidão. Kátia, a gente tem que pensar como gratidão, se possível, cada um dentro de si, né? Como algo íntimo. É algo seu e de Deus. Entendeu? Se você fizer a pessoa não agradecer, paciência. A gente já não está esperando mesmo. A gente faz por genuíno, por ser algo genuíno, por ser algo humano. E não esperando nada, nem da pessoa e principalmente nem de Deus. A gente faz por bondade genuína. Agora tem um porém, minha amigona Kátia. Sem nada em troca. Sem nada em troca, minha amiga Kátia. Se a pessoa for ingrata com você, não alimenta ingratidão. Não alimenta. A partir do momento que você viu que você é grata e a pessoa é ingrata, isole. Isole, porque cada um paga pelos seus pecados e pelos seus malfeitos. Mas nós não devemos mudar o nosso íntimo no sentido de servir e de sermos nós mesmos a própria gratidão em si próprio. Porque a partir do momento que a gente exercita a gratidão, é igual exercitar a fé. Se a gente exercitar a fé no Deus vivo, em Deus Pai e Jesus Filho, pode ter certeza, montanhas irão se mover. O inesperado acontece. Algo que você nunca imaginou, que você diz, isso aqui é impossível, vai acontecer. Dessa forma é a gratidão. Gratidão e fé andar juntas, porém não alimenta ingratidão. Se dedique às pessoas boas, porque a pessoa grata, quando ela recebe uma ajuda sua, quando ela recebe um acolhimento seu, ela vai replicar lá na frente. Ela é grata com você, ela recebeu sua ajuda, ela vai ajudar outro ser humano e vai ser grata, entendeu? Mais na frente a outras pessoas, através daquilo que você deu início. Através daquela gratidão, daquele socorro que foi promovido inicialmente através do exemplo pessoal de cada um. E é que nem nossa amiga Kátia falou, tem. Onde tem o bom, tem o ruim. Onde tem o grato, tem o ingrato. Onde tem a pessoa honesta, tem o desonesto. Mas a gente pode e deve separar o joio do trigo. Não alimentar o que não presta, para sobrar tempo e dedicação para a gente se empenhar em quem presta, nas pessoas, nos seres vivos que prestam, né? Porque isso é inerente, creio eu, ao ser humano, né? Falando de ser vivo, tem também aqueles animais que você faz de tudo e de repente ele vai lá e ele mata, né? Que nem casos de específicos, vamos citar assim, de cachorro pitbull e outras ocasiões de acidente no lado ali da parte agrícola, né, na parte da pecuária, a gente sabe. Mas falando especificamente pro lado da vertente da gratidão ao ser humano, a gente não pode deixar jamais de ser solidário, de ser humano, ao ponto da letra. E aos ingratos a gente só lamenta. Eles têm muito a perder e vão perder muito mais através da sua própria ingratidão. É verdade, né? Aí entrou mais aí, nosso amigo Luciano Souza Reis, nosso amigo Gil Cabeleireiro. Gil, rapaz, Gil lá, Gil da Serradinha, da turma lá, do pessoal da Serradinha. Gil Estilo. E aí, Gil? Corta meu cabelo lá direto. Jesus abençoe, guerreiro forte, isso é um homem, viu? Eu lembro de Gil muito particularmente, desde as antigas, da época de Praia Grande, dos trabalhos tudo lá. Lidiane Everaldo, Domar, de Maísa. Isso, Everaldo Maísa, né? Dois, Everaldo e Maísa, é conjugado o Insta deles. Cleide Santos, que o Eridel novamente. O programa é igual ao nosso país, é laico, parabéns, valeu. Claro, tem que ser laico, né? Tem que ser democrático. Tem que abraçar, né, Magaive, todas as boas intenções, entendeu? Eu costumo dizer assim que religião não salva, mas a ajuda ajuda demais. E particularmente sobre religião, as religiões hoje estão fazendo muito mais do que o Estado. Triste da gente se não fossem os bons religiosos. Porque tem os mal intencionados, tem os mercenários,
Tem, todas as religiões têm, não adianta falar que não tem. Mas a questão é que a parte boa, a parte social, solidária e religiosa real, verdadeira, os que fazem tem uma extrema, tem uma grande valia, entendeu? É de extrema importância para toda a nossa nação. Que todas as religiões sejam respeitadas e que toda energia boa, energia branca de fé, tenha cada vez mais força para melhorar o nosso dia a dia. É isso daí. Amiga Simone. Olha quem entrou aqui, ó. Abraço, Solange. Venha falar dos seus bolos aqui, viu, Solange? Estão bons, viu? Venha falar dos bolos aqui também, viu, Solange? O An aí, o An é como a gente chama nela entre família, né? Mas Solange aí tá despontando, né, An? Sucesso estourado em Fátima e região. É que, na verdade, ela faz o máximo possível para se dedicar e faz também o melhor nessa área dos bolos. E eu vejo que às vezes a demanda é tão grande que nesse sentido de demanda, né, de oferta, de procura de serviço, ela não está dando conta. Na verdade, ela está trabalhando tanto que tem que virar até os horários de trabalho, virar à noite para dar conta do recado, mas está conseguindo alcançar grandes feitos. Tanto para ela pessoalmente como empresária também, no ramo do bolo, tanto quanto para todos os seus clientes, inclusive eu também, que compro o bolo com ela nos aniversários. Para a família ali, a gente procura sempre ela para estar fazendo a parte de salgados e de bolo. E eu vou dizer, parabéns, Juan. Publicamente está espetacular. Você está acertando muito bem a mão, está fazendo bolos de uma forma barato, em conta, que caiba no bolso, na verdade, de cada cliente, e com sabor, com uma construção, com uma ideia, com uma arquitetura ali das obras, que hoje bolo é quase uma obra de arte, né? Verdade. Antigamente não, você pegava, você cozinhava lá, passava um chocolate, uma laranja, né? Bolo de cenoura e tchau. Hoje não, é quase uma obra de arte. Ela está conseguindo feitos extraordinários. E que você tem aqui, além da nossa clientela, o nosso parabéns, né? Por estar crescendo cada dia mais. Parabéns, Solange. Venha. Tá convidada. Em público, né? Com certeza. Nosso amigo Gil aí, falando aí, grande Robinho do Capindouro. Valeu, meu amigo Gil. Já tô indo cortar o cabelo. Tô até de boné agora, porque o cabelo tá feio. Tô sem tempo, mas já vou aí cortar, viu? Nosso amigo Edinho Piscina, o maior piscineiro da região. Edinho Edinho é estourado. Edinho tá lá no grupo direto presente. Edinho é cabo eleitoral forte. Da campanha e fora da campanha, né, Edinho? Mas esse daí é leal. É um cara que quem tiver a lealdade, o respeito e a amizade de Edinho, valorize. Que é um cara bom, honesto. Não só ele, mas o pai, né? Saldanha, toda a família, né? Sem palavras. Falar a verdade, a gente não tem nada o que dizer de negativo. Nas nossas experiências com vocês, são só coisas boas, graças a Deus. E Edinho, se tratando de piscina, tá estourado, né, Edinho? Tá tendo até uns projetos aí de fazer tanque rural na parte da agropecuária. Bom. Tô acompanhando e tô achando muito bom, viu, Edinho? Continue nessa evolução, nesse progresso que a nossa cidade precisa de você. Paula, só no podcast. Lucas Fraga falou ali com Solange, o melhor bolo da região. Falou aqui também embaixo, Lucas Fraga, pra cima. Robinho, sobre Lucas Fraga, Luquinhas, né, tio Lucas? Eu chamo ele particularmente na amizade de tio Lucas, né? Esse cara aí, rapaz, é um cara especial pra gente. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, né, Luquinhas? Vai ser breve, vou já dar um spoiler aqui já pra você. Vou dar uma informação antecipada e antes mesmo de acontecer, eu já vou estar explanando. Luquinhas vai ser o nosso novo reforço na equipe. A Deus querer, a partir do dia 30, muito provavelmente mês que vem, ele vai ser mais um funcionário da São Benigno. Deus quiser, ele vai trabalhar com a gente na ornamentação, nos serviços gerais completos da empresa. E aí é um cara especial que eu vejo que ele tem princípios, ele é honesto, é um cara de família e é uma pessoa do bem, é uma pessoa generosa. E ele tem um espírito genuíno de bondade. Então, pessoas assim, em particular, têm muito a minha gratidão, a minha atenção e o meu afeto. Porque, para mim, a partir do momento que você tem certos predicados,
você, mesmo que algumas coisas dê errado na sua vida, tudo vai vir a dar certo. E Luquinhas é um cara espetacular, como eu te falei que ele tem diversas habilidades, é um cara que já tem profissões diversas, padeiro, mecânico, veicular, dentre outras atividades, salvo engano, motorista de máquinas, entendeu? Também agrícolas e máquinas de trabalho, implementos. Então é um cara que tem muito meu respeito e eu já te digo de agora, Luquinhas, publicamente, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? A porta da empresa, todas as portas estão abertas para você, não só da empresa, mas também da nossa vida. O que a gente puder agregar, o que a gente puder somar juntos, pode contar conosco que daqui para frente a gente vai fazer de tudo para que as coisas deem certo, né? Porque se darem errado ou se ficarem difícil um momento ou outro, principalmente difícil, vai ser normal, mas que a gente vai fazer de tudo para dar certo e vamos dar o sangue, o nosso último respiro, para que tudo saia dentro do mais perfeito possível, a gente vai fazer. Como equipe da empresa falando, né? E como amigo, como amizade. Um abração, Luquinhas, para você, para sua esposa Paula e para toda a família que ganharam uma neném recentemente. Então, parabéns aí, então. Só alegria, né, Luquinhas? Seu papai aí, filho. Aí, mais um ali, nosso amigo Gil. Gil, vou convidar sim, vou até aí outra hora cortar meu cabelo e vamos marcar para você vir aqui falar aí do seu salão, né? E também do time da Serradinha, né? Ser um dos cabeças do time da Serradinha. Espero você aqui. Já já chego aí para nós cortar o cabelo e a gente bater um papo. E tá bom, viu? Sobre o time da Serradinha, tá estourado, Gil. Continue no foco. Continuem vocês lá nessa pegada, porque estão crescendo. Eu tô bastante orgulhoso e tô gostando de ver o progresso de vocês. Ultimamente eu vi umas postagens que, salvo engano, estão tendo até acompanhamento de psicóloga. Isso é muito bom. Pro time, né? Pro time, acompanhamento de profissionais, porque a gente não tem o recurso financeiro, não tem essa estrutura dos grandes times, mas tem pessoas dispostas a ajudar. E todas essas pessoas que estiverem dispostas a ajudar e contribuir, seja psicóloga, fisioterapeuta, entendeu? Seja nutricionista, para os nossos times evoluírem, para os nossos atletas manterem a saúde física, é muito importante. Vocês continuem nessa pegada, porque diversos times já tiveram sucesso e estão tendo com essa mesma mentalidade. A exemplo, que eu dou um aqui bem prático e rapidamente, salvo engano, o Expressinho, com meu amigo Thiago Soares lá, entendeu? Fazendo um trabalho com toda a equipe. Thiago Conselheiro, né? Thiago do atual conselho. Tá fazendo um serviço também, uma atuação muito importante no Expressinho, onde estão conseguindo resultados relevantes. E tudo isso no extracampo. Porque, né, eu não entendo muito de futebol, mas o pouco que eu entendo, eu vejo assim, tem a parte por trás de tudo que acontece, o extracampo, tem o próprio campo, tem a torcida e tem os jogadores. E nem ouvi Neymar falando, se não tiver campo com condições boas para expressar o seu máximo, o futebol vai ficar meio futebol de várzea. Então é necessário ter, inclusive, bons campos, boas estruturas, no geral, não só do campo. E nessa parte extra-campo, em particular, meu ponto de vista, os meninos estão mandando ver. Tanto do Expressinho, quanto o Gil e toda a equipe do pessoal da Serradinha. É isso aí, parabéns para todos os times da nossa região, né? Com certeza, todos. Aqui a gente estende para todos, né? Tá com campeonato municipal. O nosso carinho, o nosso afeto é para todos, entendeu? Mas a gente tá tocando esse exemplo especial que tá mais próximo e no nosso dia a dia, né? Diretamente. Também pro nosso amigo Boroide do Gol. Boroide pintor. E é o Evandro Surpia. Boroide Plotter é estourado em Fátima, Bahia, né, Plotter? Plotter, Jesus abençoe, irmão. Obrigado aí por você estar sintonizado, viu? Só engrandece mais a audiência aqui e deixa a nossa conversa ainda mais valiosa. E aí, meu irmão, é o estourado das pinturas. Aí, Boroide aqui em Fátima. Boroide aqui em Fátima, na região toda, é referência, graças a Deus, né, Plotter? E pra som é igual a gente. É amante de som. Gosta de tocar só no 12, é ou não é, Plotter? Valeu, que Deus abençoe e continue assim, viu? Investindo no que você gosta, fazendo da vida o que você ama, que aí tudo tende a ficar mais leve, né? E muito mais prazeroso. Pronto, gente. Já estamos aqui às 9h16. 1h e 40 minutos, mais ou menos, de um bom papo.
E a gente também tem que estar encerrando aqui, porque amanhã é dia de branco. Amanhã 6 da manhã eu já tô acordado. Então, foi um prazer aí receber o nosso amigo Magriel aqui para um bom papo. Claro que tinha papo para passar a noite, viu, gente? A gente ia prolongar um pouquinho, falar um pouco mais de política, mas o papo foi muito bom. A gente só tem aqui a agradecer aí a sua vinda e que Deus nos abençoe. Pode Amém, Robinho. fazer as suas considerações finais. Pessoal, referente à consideração final, eu quero agradecer primeiramente a você, né, Robinho, que você é anfitrião. Foi você que abriu o espaço para a gente e deixou, no caso, muito confortável. Lembrando que a conversa nossa aqui, deixando bem claro para todo mundo, não tem script, não teve papel. Vocês viram que em nenhum momento aqui a gente está seguindo um roteiro. É uma conversa particular, se entenda. É uma conversa entre amigos. Entre amigos. No total conforto da casa desse nosso amigo irmão, que é Robinho, e no total conforto das nossas redes sociais. Eu quero agradecer, Robinho, a você e parabenizar pelo fato de você ter dado início a essa ideia e com todas as dificuldades você não ter desistido. Eu vi aqui na participação anterior do nosso amigo Paulinho que ele estendeu elogios para você, genuínos e sem hipocrisia, bem como serão os meus também. Porque uma boa ideia, ela não nasce do nada. Uma boa ideia, ela precisa de uma mente brilhante. Certo? Então, se não tiver a mente brilhante e aquela mente ali forte e focada para realizar e com muita fé, igual está expressando no seu boné, dificilmente vai dar certo. Dificilmente vai dar certo ou será realizado e irá ser concretizado. E dentro dessa sua ideia do podcast e desses novos projetos que você está tendo, é de muita importância, não só para a sua vida pessoal, mas para todos nós aqui da cidade, da região, né, que possa participar. Você que tem vontade, que for convidado por Robinho, né, que puder vir, venha. Se tiver vontade, pode entrar em contato, a gente vai marcar um dia. Venha, porque é de extrema importância e a gente não sabe até quando teremos oportunidades igual a essa. Entendeu? Então eu parabenizo, te dou as minhas referências de palma, de aplausos a você pela ideia e pela força e pela perseverança. De continuar ali, seguindo adiante, pouco a pouco, construindo como se fosse os prédios que você faz, as casas e todos os empreendimentos que você tem na sua profissão de pedreiro. Lajota, lajota. Exatamente. Adobo, adobo, até construir o castelo. Entendeu? E que nesse castelo, futuramente, toda a sua família, que nem seu filho Gui, possa dar sequência, possa alimentar ainda mais essas ideias e levando adiante, potencializando, agregando valor e não deixando se apagar na poeira o rastro da sua história. Que é que nem eu te falei, na empresa nossa lá, na Ação Benigna, funerária e cemitério particular, a bênção que Deus mandou para nós, eu tenho essa premissa também, junto com meu pai. E principalmente eu como filho. É um lado íntimo meu que eu não conto muito para as pessoas, que eu sou mais introvertido. As pessoas vão me ver sorrindo, eu sou simpático, sou gente boa, sou acolhedor, sou amigueiro, participo com a maioria das pessoas, sim. Mas no meu lado íntimo, eu tenho muito isso, de não deixar apagar o rastro da história, apagar na poeira o rastro da história que meu pai vem deixando. E porque a gente sabe que essa conquista, essa realização, não é só minha, não é só dele, não é só da base familiar principal. É de toda a família e das pessoas que estão com a gente. E principalmente da família de meu pai, que eu tenho um negócio comigo, que ele conta umas histórias antigas, e até ele vai vir aqui e vai poder explicar melhor. Eu vou explicar muito rasamente. Até apelidar ele e os irmãos dele de cachorro de fateira, antigamente, apelidaram eles. Porque a mãe deles tratava boi no antigo curral, que era uma bênção para nós, mas fizeram o favor de destruir, né? Paciência. Eles tratavam lá, ela tratava as carnes, as entranhas, e eles iam vender, entendeu? E os amiguinhos e alguns maldosos ali ao redor, os cachorros de fateira. E essa dor em especial, esse sentimento, eu tomei intimamente para mim. E eu acho muito negativo
E ele ter chegado a realizar os sonhos que ele realizou, inclusive de ser o único cidadão fatimense a ter um avião, não é só por condição, é por coragem. É que nem um amigo meu falou, Magdel, tem muitos moradores aí, muitos fazendeiros que têm condição, mas não tem coragem. E seu pai tem a coragem, entendeu? Tem os impedimentos ali, tem os otários ou as bestas que chamam, é doido, é isso, é aquilo, mas não passa de opinião particular, opinião própria particular de cada um. Porque o que ele tem acima de tudo isso que ele foi rotulado é coragem. Em primeiro lugar, fé. Fé em Deus, com toda a força e coragem para lutar, e muito trabalho. Então, quando ele me fala essas histórias e eu vejo o que já aconteceu também comigo, sendo da família a partir do momento que eu cheguei aqui em 2000, que eu nasci em Santos em 90, vim para cá em 2000. De lá até cá, eu sou nordestino raiz 100%, com carimbo na testa. Totalmente fatimense. Fátima é meu amor, é a minha nação, né? Digamos assim. Então, a partir dessas histórias antigas que ele me conta, eu reflito e eu fico ainda mais forte e mais consciente do que a gente quer e do que a gente precisa, inclusive não só por nós, mas pela família e pelos próximos que estão com a gente, né? Se tratando de clientes amigos e também de familiares mais próximos e da base familiar, porque é que nem eu digo, quando tem uma pessoa que realiza um sonho da família, um formado ali dentro da família, não é uma realização própria só pessoal, é uma realização da família, né? Você tem uma pessoa ali bem estudada, uma pessoa inteirada que possa ajudar, seja lá um médico, ou a formação mais simples que seja, um administrador, um gestor de empresas, um contábil, ciências contábeis, mais simples, entendeu? Desde a faxineira ao médico, todo mundo tem a sua importância. Desde o gari, principalmente até os nossos, graças a Deus, os nossos antigos escravos. Tem extrema importância pra gente. Veja lá a Serradinha, lá, o orgulho da gente, um município quilombola, entendeu? Aquele pessoal, aquelas pessoas, os mais distantes, os mais antigos, não importam? Importam muito. Tem todo o nosso valor e todo o nosso reconhecimento e vamos fazer de tudo para preservar as histórias, a realidade deles. Porque não pensa esse mundo que a gente constrói, que a gente vive hoje, eu particularmente, que venho mais atrás na idade e partindo para os mais jovens, que nem Gui, que nem meu irmão Olive, eles não vivem esse mundo, eu não vivo, não é por causa de mim. É por causa de caras que nem você, que nem meu pai, que nem meu avô, que nem nossos bisavós, que nem entendeu? Foi eles que construíram. A gente deve manter e melhorar daqui para frente. Então, reconhecer e preservar é necessário. Porque para nossa cidade ser grande de verdade, a gente precisa preservar as grandes coisas. E, dando sequência, pessoal, às considerações finais, eu já agradeço também, em segunda escala, a todos vocês, né? Que deram a audiência, que deram a importância e o valor extremo do tempo de vocês para estarem aqui com a gente, entendeu? Para estarem aqui até esse determinado horário, escutando as conversas e escutando as histórias que são muito importantes, entendeu? São exemplos para muitos, né? E ao mesmo tempo faz história de vida. História de vida que faz parte do dia a dia de vocês. As histórias, o dia a dia de vocês faz parte da gente e a gente faz parte de vocês. E juntos fazemos parte de Fátima, né? Da nossa amada nação chamada Fátima, que é a nossa cidade. Então, meu muito obrigado em especial a todos vocês, amigos, amigas, entendeu? As mulheres que com todas as ocupações se permaneceram presentes, os nossos amigos também que estão trabalhando, o Jorge que está lá em São Paulo dirigindo ônibus, está conectado, entendeu? Literalmente a todos os cidadãos que estiveram aqui com a gente dando audiência. E pessoalmente falando, agradecer a minha família, né, por, de certa forma, me suportar no dia a dia, né? Suportar os meus defeitos, abraçar as minhas qualidades, reconhecer, perdoar alguns poucos defeitos que eu tenho, porque todo ser humano tem defeitos, ninguém é perfeito, entendeu? Mas agradecer por vocês e agradeço a Deus por ter a família que eu tenho, porque se eu não tivesse a energia, que seja, entre aspas, a euforia de meu pai, para mesmo sem ter condição, me trazer ao mundo, nem aqui eu estaria, né?
E se eu não tivesse a família para me alimentar, para cuidar de mim e para me manter firme diante das dificuldades, dificilmente eu seria quem eu sou hoje. E em especial também muito próximo e um abraço em particular para minha esposa, né? Esposa Roberta, por ela estar aí encarando, Roberta Pereira, filha de Ademilda, né? Filha de Ademilda Pereira, entendeu? Que foi candidata a vereadora e hoje está se formando para assistência social. É uma profissional de excelente qualidade. O pai dela, Beto, valeu aí pela amizade, pelo respeito, entendeu? Pela audiência de vocês também. Eu agradeço por fazer parte do meu dia a dia e colaborar para que eu me torne um ser humano melhor. E estendendo essas gratidões e esse rito final, eu quero mandar uma mensagem muito especial para os nossos associados e para todas as pessoas que são, na verdade, junto com a gente, donos da empresa, né? Funerária e Cemitério Particular São Benigno. Eu costumo dizer assim, Magdiel, um colega disse, Magdiel, vocês são dono lá de tantos carros, né? E a empresa que vocês é dono tem um cemitério particular também, né? Falei, não, a gente não é dono, meu amiguinho. A gente, na verdade, é administradores. Eu não vou citar o nome para não cabe, né? Porque quem é dono mesmo da empresa é cada associado. É cada mulher, cada homem que eu vou muitas das vezes na residência fazer o recebimento do plano e me recebe com maior carinho, maior afeto. É você que faz o esforço ali de quitar o seu plano em dias, de estar com as suas contas tudo regularizada para, quando precisar, a gente poder servir da melhor forma possível. E mesmo que não esteja, que esteja passando uma dificuldade de momento, muitas das vezes a gente compreende e a gente vai ceder o serviço, vai ceder, no caso, a assistência da mesma forma. Mas a vocês eu estendo um abraço e desejo que Deus preserve, que Jesus cuide de todas as famílias e que uma mensagem que eu tenho para passar para vocês também, que não... Como é que eu posso dizer? A melhor escolha que vocês tiveram foi abraçar o plano da gente. Porque da mesma forma que a gente faz por vocês, vocês fazem por nós. E tenho certeza disso, que não tem nada a ver com o lado financeiro. É mais com o lado de respeito, de afeto, de amizade mesmo. Porque às vezes acontece no lado empresarial de um amigo que você considera amigo não se tornar seu cliente ou não ser seu cliente. Mas não tenha dúvida que a maioria dos seus clientes serão seus amigos. Praticamente todos os clientes, posso generalizar, todos os clientes serão seus amigos, em um momento ou outro. E a vocês eu estendo essa gratidão, esse respeito, essa consideração e quero dizer sempre que onde quer que a gente esteja, estamos com a cabeça, com foco 100% na empresa, 100% em vocês. 110% de foco no ser humano. O resto, através de Deus, tudo acontece. Em primeiro lugar, Deus, Jesus, depois os seres humanos e o resto a gente vai se virando para organizar, porque tem jeito para tudo, só não para a morte, né? Referente à morte, aí a partir daí é com Deus, né? Ele que é dono de todo esse mistério. E no mais, Robinho, é só gratidão, é só respeito, é consideração, amizade e bondade mesmo dentro do que tiver ao meu alcance. Muito obrigado a você. Muito obrigado à minha família, amigos e a todos que estão com a gente e que vão ter alcance a esse conteúdo, né? Porque vai ficar exposto na rede social Instagram. Com certeza. E aí quem tiver oportunidade vai ver os cortes e vai dar sequência mais na frente. Não podendo ver agora ao vivo, vai ver no decorrer dos dias. Isso mesmo. Muito obrigado e valeu mesmo a cada um de vocês. Valeu, gente. Eu também só tenho a agradecer a todos que nos acompanham aí, né? Porque a gente cria esse podcast para levar às pessoas todas as informações possíveis, né? De bom coração. E, como eu disse, é aberto a todos. Então, só tenho a agradecer a todos vocês. Aqueles que quiserem fazer parte também, quiser vir dar uma palavrinha aqui comigo, pode entrar em contato. A gente está aqui de portas abertas para receber todos. Forte abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima.